Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Nazir aqui. Estamos aqui hoje no nosso vídeo comemorativo de 1000 inscritos. Vamos resolver 100 derivadas. Temos o nosso vídeo comemorativo de 100 inscritos, nós resolvemos 100 integrais. Vou deixar o card interativo aqui em cima. E também temos o nosso vídeo comemorativo de 500 inscritos, em que nós resolvemos 100 séries. Vou deixar o card aqui em cima também, para vocês clicarem e serem direcionados para o vídeo. Hoje, comemorativo aos 1000 inscritos, vamos resolver 100 derivadas, certo? Então, para você que ainda não é inscrito no canal, recomendo se inscrever. Sempre trazemos aqui conteúdo de matemática e física, nível universitário, principalmente, né? E num nível muito bom. Então, sempre aí trazendo conteúdo de exatas. Então, vamos nessa. F de x igual a 2x menos 1 ao cubo. Bom, calcular a derivada então dessa função aqui, nosso f' de x vai ser ao cubo, então vai ficar 3, 2x menos 1 ao quadrado. Derivada da nossa função interna, derivada de 2x menos 1 é 2, então nosso f' de x vai ser 6, que multiplica 2x menos 1 ao quadrado. Legal. Primeira questão feita. Vamos lá, vamos lá. Segunda questãozinha, f de x igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 5 elevado à sexta potência. Nosso f' de x então vai ser 6, 5x ao quadrado menos 3x mais 5 elevado à quinta vezes a derivada da função interna vezes 10x menos 3. Então, é esse o resultado. Não vou fazer a multiplicação não, vou deixar desta forma. Então, questão número 3 é f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1. Aqui tem elevado ao cubo, tá? Vou deixar na lista aí, vocês vão ter acesso à lista para vocês acompanharem também. Então, nosso f' de x é x a menos 2, então vai ficar menos 2 sobre x ao cubo, mais x a menos 1 vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Essa é a derivada da função interna, que multiplica 3 vezes 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1 elevado ao quadrado. Então, vamos colocar o seguinte. Colocar o menos 1 em evidência, então nosso f de x vai ser menos 3, 2 sobre x ao cubo, mais 1 sobre x ao quadrado, que multiplica 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x, mais 1 ao quadrado. Legal! Questão número 4. f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, menos 3x menos 2, elevado à quinta potência. Então, essa funçãozinha eu posso interpretar como x ao quadrado menos 3x menos 2 elevado a menos 5. Então, a derivada f' de x vai ser menos 5, x ao quadrado menos 3x menos 2 elevado a menos 5. Então, vai ficar menos 1 menos 6, ou seja, x ao quadrado menos 3x menos 2 elevado à sexta potência vezes a derivada da função interna, a derivada de x ao quadrado menos 3x menos 2, que é 2x menos 3. Então é isso. Próximo exercício. Vão a partir da progressão dos exercícios, né? Eu tentei trazer um aumento gradual no nível de dificuldade dos exercícios, né? Então comentem aí o que vocês estão achando dos exercícios. f de x igual a ln de 3x ao quadrado menos 2x. Então isso daqui é o nosso f' de x, ln, derivada de ln é 1 sobre a função, então vai ficar 1 sobre 3x ao quadrado menos 2x, vezes a derivada de 3x ao quadrado menos 2x, que é 6x menos 2. Então vou escrever aqui o nosso f' de x como 6x menos 2 sobre 3x ao quadrado menos 2x. Legal. Questão número 6. f de x igual a seno de x ao quadrado menos 3x. Derivada de seno, então nosso f' de x derivada de seno é cosseno. E derivada da nossa função interna é 2x menos 3. Então esse daí é o nosso resultado final. Certo? Eu vou escrever aqui só para ficar mais notável o resultado. Vou colocar 2x menos 3 na frente, vezes o cosseno de x ao quadrado menos 3x. Para não confundir, né? Não achar que esse produto aqui está dentro do cosseno, porque não está. Questão número 7, já começa a ficar um pouquinho interessante. 7, f de x igual a 2 elevado a x. Vou utilizar uma propriedade de log aqui, e elevado a ln de a igual a a.
Então esse f de x pode ser escrito como e elevado a ln de 2 elevado a x, que nada mais é do que e elevado a x vezes ln de 2. Então vamos fazer o seguinte aqui. Nossa derivada, vamos ter o seguinte. Nós chamarmos, por exemplo, x ln de 2, x ln de 2 de um u, por exemplo. Então nosso f de x igual a e elevado a u. Então nossa derivada em relação a x, df de x dx, é a derivada da nossa função em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Então, nosso f' de x nada mais é do que a derivada da nossa função em relação a u, que é e elevado a u, vezes a derivada de u em relação a x, que é ln de 2. E elevado a u, vamos retornar aqui para a nossa variável x, que é a variável do problema. Então, nosso f' de x igual a e elevado a x ln de 2 vezes o ln de 2. Só que o que é x ln de 2? É 2 elevado a x. Então, nosso f' de x igual a 2 elevado a x vezes o ln de 2. Opa, questão aí. Legal, legal. Vamos para a nossa próxima questãozinha, então. Questão número 8, f de x igual a e elevado a x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, vamos fazer o seguinte, nosso f' de x... Derivada de e elevado a x é a própria função, e elevado a x ao quadrado menos 2x mais 1, vezes a derivada da função x ao quadrado menos 2x mais 1, nada mais é do que 2x menos 2. Então esse é o nosso resultado. Questão número 9, f de x igual a 3 elevado a x ao quadrado menos 4. Vamos utilizar a propriedade de log que nós utilizamos no exercício 7. E elevado a ln de a é igual a. Então, nós vamos ter aqui que E elevado a ln de 3x ao quadrado menos 4, que nada mais é do que E x ao quadrado menos 4, vezes o ln de 3. Legal. Fazer o seguinte... x ao quadrado menos 4 vezes o ln de 3, eu chamo isso de um u. Então, mais uma vez, a derivada da função f de x em relação a x é a derivada da função em relação a u, derivada de u em relação a x. Então, derivada da função em relação a u, a nossa funçãozinha, então, f pode ser escrita como e elevado a u, que é a própria derivada de e elevado a u é e elevado a u. Então, nós temos... e elevado a u é a própria função, que eu posso reescrever como 3x ao quadrado menos 4, derivada de u em relação a x. Ln de 3 é uma constante, derivada de x ao quadrado menos 4 é 2x. Então, nosso f' de x nada mais é do que ln de 3, 2x vezes 3 elevado a x ao quadrado menos 4. Legal! Questão número 10, f de x igual a cosseno hiperbólico de x. O que é cosseno hiperbólico de x? É e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Derivada disso, f' de x vai ser derivada de e elevado a x, e elevado a x, e elevado a menos x é menos e elevado a menos x sobre 2. Isso daqui é o nosso seno hiperbólico de x. Opa, questão interessante. Questão número 11, f de x igual a tangente hiperbólica de x. Tangente hiperbólica de x nada mais é do que o nosso seno hiperbólico sobre o nosso cosseno hiperbólico. Então, isso daqui nós temos o seguinte. Vou escrever como seno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de x. Então, nosso f' de x nada mais é do que o seguinte. Derivada do numerador, seno hiperbólico, nós sabemos que derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico de x, vezes o denominador, então dá cosseno hiperbólico ao quadrado de x, menos seno hiperbólico de x, vezes a derivada de cosseno hiperbólico, que é seno hiperbólico, então fica cosseno hiperbólico ao quadrado, menos seno hiperbólico ao quadrado, sobre o denominador ao quadrado, que é o cosseno hiperbólico ao quadrado de x.
A relação trigonométrica fundamental das funções hiperbólicas é que cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. Então fica 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de x, que nada mais é do que secante hiperbólica ao quadrado de x. Opa, questão interessante aqui também. Vamos para a nossa próxima questãozinha. Questão número 12. F de x igual a raiz cúbica de 2x mais 1. Opa, raiz cúbica é 2x mais 1 elevado a 1/3. Então, nosso f' de x é 1/3. 2x mais 1 subtrai 1, ou seja, menos 2/3, vezes a derivada de 2x mais 1, que é 2. Então vou escrever aqui o nosso f' de x como 2/3, 2x mais 1 elevado a menos 2/3. Legal. Questãozinha número 13, f de x igual a raiz de x mais raiz de x mais 1. Então, nosso f' de x é x elevado a meio. Então, fica meio x elevado a menos meio. E, de maneira análoga aqui, nós vamos ter mais meio. X mais 1 elevado a menos meio. Derivado de x mais 1 é 1. Então, eu posso reescrever esse nosso f' de x como meio 1 sobre raiz de x mais 1 sobre raiz de x mais 1. Legal. Questãozinha número 14, f de x igual a raiz de ln de x sobre e elevado a x. Fazer o seguinte, vamos chamar aqui o ln de x sobre e elevado a x de um u. Então, a nossa derivada da nossa função em relação a x é a nossa derivada da função em relação a u. Lembrando que a nossa função de u é raiz de u, ou seja, u elevado a meio, vezes a derivada de u em relação a x. Então, nosso f' de x vai ser o seguinte. Derivado de f em relação a u vai ser meio. U elevado a menos meio, ou seja, 1 sobre 2 sobre raiz de u. Raiz de u, eu já vou colocar aqui. Já vou retornar para a variável x no problema. Então, fica 1 sobre raiz de u. Então, fica ln de x e o e elevado a x vai para o numerador. Vezes a derivada de u em relação a x. Então, vamos lá. Fica a derivada do numerador, que é 1 sobre x, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. Legal. Legal. Vamos fazer algumas manipulaçõezinhas aqui. Vou colocar o e elevado a x em evidência. Então, vai ficar meio raiz de e elevado a x sobre o ln de x. Colocar o e elevado a x em evidência, vai ficar e elevado a x sobre e elevado a 2x, 1 sobre x menos o ln de x. Então, fica o e elevado a x e e elevado a 2x no denominador. Então, nosso f' de x pode ser reescrito como meio raiz de e elevado a x sobre ln de x. E elevado a menos x eu vou colocar como 1 sobre e elevado a x vezes 1 sobre x menos o ln de x. Legal, legal, legal. Questão número 15 agora. F de x igual a ln de raiz de 3x ao quadrado mais 1. Então, vamos fazer o seguinte. Daqui, vamos chamar raiz de 3x ao quadrado mais 1 de u. Então, nós temos que a nossa função é o ln de u. Lembrando que a derivada de f em relação a x eu posso escrever como a derivada de f em relação a u, du dx. Então, eu tenho aqui derivada da nossa função em relação a u. Ln de u fica 1 sobre u. Sobre u é 1 sobre raiz de 3x ao quadrado mais 1. Derivada de u em relação a x fica 3x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Fica meio vezes 1 sobre raiz de 3x ao quadrado mais 1. Vezes a derivada de 3x ao quadrado mais 1 dá 6x. Então, nossa função f' de x pode ser reescrita como 3x sobre 3x ao quadrado mais 1. Que fica raiz vezes raiz de 3x ao quadrado mais 1. Fica 3x ao quadrado mais 1 elevado à primeira potência. Legal, questão número 15 feita. Questão de número 16. F de x igual a x ao cubo cosseno x. Então, nosso f' de x vai ficar 3x ao quadrado, que é a derivada do primeiro termo, vezes o segundo.
mais x ao cubo vezes a derivada de cosseno, que é menos seno x. Então, nosso f' de x igual a 3x ao quadrado, cosseno x, menos x ao cubo, seno x. Legal. Próxima questãozinha, f de x igual a seno de x ao quadrado. Então, nós vamos ter o seguinte, o nosso f' de x vai ser derivada de seno é cosseno de x ao quadrado vezes a derivada da função interna, que é 2x. Então, nosso f' de x, eu vou reescrever aqui para ficar claro que o 2x não está dentro do cosseno. Então, fica 2x cosseno de x ao quadrado. Legal. Questão número 18, f de x igual a cosseno x sobre x ao quadrado mais 1. Então, nosso f' de x é a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Então, nosso f' de x, vou colocar o menos em evidência, vai ficar seno x, x ao quadrado mais 1, mais 2x, 2x cosseno de x. Eu coloquei em evidência aqui, né? Vamos colocar o x ao quadrado mais 1 na frente, para ficar claro que ele não está dentro do seno. Então, fica x ao quadrado mais 1, seno de x, mais 2x, cosseno de x, sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Legal, legal. Daqui foi a nossa questãozinha de número 18. Para a nossa próxima questão, de número 19. f de x igual a seno de cosseno x. Então, nosso f' de x, derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno x é menos seno x. Então, nosso resultado nada mais é do que f' de x igual a menos cosseno de cosseno x vezes o seno de x. Legal. Questão número 20, f de x igual a secante x. Derivada de secante, f' de x, vai ser derivada de secante a tangente vezes secante. Então, a derivada de secante de 3x vai ser tangente de 3x, secante de 3x, derivada de 3x são 3. Então, nosso f' de x é 3. Tangente de 3x, secante de 3x. Questão número 21. f de x igual a e elevado a seno x, que é x, tá? É x. Então, nosso f' de x vai ser derivada de e elevado a seno, é um e elevado a u, que é a própria função, e elevado a seno x, vezes a derivada de seno, que é cosseno x. Legal. Questão número 22. f de x igual a cosseno de e elevado a x, então nosso f' de x é derivada de cosseno é menos seno de e elevado a x, derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Questão número 23, f de x igual a x ln de x. Então, nosso f' de x, derivada de x é 1, ln de x, mais x, derivada de ln de x, 1 sobre x. Ou seja, o nosso resultado nada mais é do que 1 mais ln de x. Legal, né? Interessante este resultado. Questão número 24, f de x igual a seno x cosseno x. Então, nosso f' de x é seno, derivada de seno é cosseno x, vezes cosseno x, menos seno x, derivada de seno, mais derivada de cosseno é menos seno. Então, vai ficar um menos ali na frente mesmo. Então, nosso resultado, f' de x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Essa fórmula aqui ela é bem conhecida, né? Isso daqui nada mais é do que o cosseno do arco dobro. Legal. Questão número 25, f de x igual a x arco seno de x. Então, nosso f' de x igual a derivada de x é 1 vezes o arco seno de x mais x, derivada do arco seno é raiz de 1 menos x ao quadrado. Esse daí é o nosso resultado. 26, f de x igual a ln de x arco tangente x. Então, nosso f' de x, derivada de ln de x é 1 sobre x, arco tangente x,
mais ln de x, derivada do arco tangente, 1 mais x ao quadrado. 27, f de x igual a x ao quadrado, arco tangente x. Então, nosso f' de x, derivada de x ao quadrado, 2x, vezes o arco tangente de x, mais x ao quadrado, derivada do arco tangente. Aqui é o arco cotangente, tá? Aqui é o arco cotangente. É menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Legal. Arco cotangente. 28. Questão número 28, nós temos o seguinte. F de x igual a x ao quadrado é elevado a x seno de x. Vamos lá. Estamos no exercício número 28 já. Nosso f' de x, então, vai ser 2x elevado a x seno de x mais x ao quadrado, derivado de e elevado a x é elevado a x seno de x, mais x ao quadrado é elevado a x, derivada de seno é cosseno x. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar x é elevado a x em evidência. Então, nosso f' de x igual a x é elevado a x, 2 seno de x, mais x seno de x, mais x cosseno x. Questão número 29, f de x igual a x sobre tangente x. Então, nosso f' de x, derivada de x é 1, vezes tangente x, menos x, derivada de tangente é secante ao quadrado, sobre tangente ao quadrado de x. Vamos fazer o seguinte, vamos reescrever aqui para ficar um pouquinho mais conveniente. Então, esse resultado aqui é tangente x sobre tangente ao quadrado de x, menos x sobre tangente ao quadrado de x, vezes secante ao quadrado. Secante é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então tangente ao quadrado eu vou escrever como seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Então vai ficar seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Tangente no numerador, cancela com uma tangente no denominador. Cosseno ao quadrado, cancela com cosseno ao quadrado. E o nosso resultado, então, f' de x pode ser reescrito como 1 sobre tangente, ou seja, cotangente x, menos x cossecante ao quadrado de x. Cossecante é 1 sobre seno. Então, esse é o nosso resultado, escrito de uma maneira mais conveniente. Questão número 30, f de x igual a tangente x sobre o arco tangente x. Então, nosso f' de x, derivada de tangente é secante ao quadrado de x, vezes o arco tangente de x, mais a tangente x, vezes a derivada do arco, denominador, né? Aqui aparece o menos, né? Arco tangente x menos tangente x, derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, sobre o arco tangente ao quadrado de x. Então, nosso resultado aqui, só escrevendo de uma maneira um pouco mais conveniente, multiplicando por 1 mais x ao quadrado o numerador e o denominador, eu vou ter 1 mais x ao quadrado, arco tangente x, arco tangente x, e vou multiplicar por transformar esse secante ao quadrado de x sobre 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, vou multiplicar por cosseno ao quadrado. Então, vou ter aqui arco tangente x menos tangente x vezes cosseno ao quadrado de x sobre mais x ao quadrado. Multipliquei por cosseno ao quadrado de x, o numerador e o denominador. Então, vai aparecer aqui o cosseno ao quadrado de x vezes o arco tangente ao quadrado de x, que é o que já estava aparecendo no denominador. Legal. Questão número 31. F de x igual a x ln de x sobre 1 menos x ao quadrado. Então, nosso f' de x, derivada do numerador. Então, o derivado do numerador é ln de x mais x, derivado de ln de x é 1 sobre x, vezes o denominador.
menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Então, nosso f' de x vai ser 1 mais ln de x vezes 1 menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado ln de x sobre 1 menos x ao quadrado. Então, aqui vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos 1 menos x ao quadrado mais ln de x menos x ao quadrado ln de x mais 2x ao quadrado ln de x sobre 1 menos x ao quadrado. Então, nosso f' de x vai ser, aqui apareceu x ao quadrado ln de x e aqui também. Então, nós temos aqui 1 menos x ao quadrado mais x ao quadrado ln de x. X ao quadrado ln de x mais o ln de x sobre 1 menos x ao quadrado. Fazer o seguinte, vamos colocar o ln de x em evidência ainda. Então, 1 menos x ao quadrado mais ln de x. Colocar o ln de x em evidência, vai aparecer o termo x ao quadrado mais 1. Vamos colocar aqui o termo x ao quadrado mais 1. Mais x ao quadrado mais 1 ln de x sobre 1 menos x ao quadrado. Legal. Questão número 32 agora. F de x igual a seno x mais cosseno x sobre seno x menos cosseno x. Legal. Então, nosso f' de x vai ser a derivada do numerador, cosseno x menos seno x, vezes o denominador, seno x menos cosseno x, menos seno x mais cosseno x, que é o numerador, vezes a derivada do denominador, que é cosseno x mais seno x, sobre o denominador ao quadrado. Então, nosso f' de x vai ser... Então, aqui nós vamos ter cosseno vezes cosseno, dá cosseno ao quadrado negativo. Então, vamos colocar o menos em evidência. Tá. Se nós colocarmos o menos em evidência, fica cosseno de x menos seno x ao quadrado. Então, fica cosseno ao quadrado de x é menos 2 seno x cosseno x mais seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x mais 2 cosseno x seno x mais seno ao quadrado de x sobre seno x menos cosseno de x ao quadrado. Então, vai aparecer aqui menos 2 vezes menos 1 são 2. Menos 2, este termo corta com este. Então, nós vamos obter aqui o seguinte. Menos cosseno ao quadrado aqui, quadrado, e aparece o cosseno ao quadrado aqui. Então, vai ficar menos 2 vezes o nosso cosseno ao quadrado x mais seno ao quadrado x sobre seno x menos cosseno x ao quadrado. Utilizando a relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, aqui eu vou ter menos 2 sobre seno ao quadrado x menos 2 seno x cosseno x mais cosseno ao quadrado de x. Mais uma vez, utilizando a relação trigonométrica fundamental com estes dois termos. E lembrando que 2 seno x cosseno x é igual a seno de 2x.
podemos reescrever finalmente a nossa derivada f' de x como menos 2 sobre 1 menos seno de 2x. Legal. Então esse é o nosso resultado do exercício número 32. 33, vamos ter f de x igual a... Opa, tá errado aqui. Tá errado aqui. Nada a ver isso daqui, tá? F de x igual a arco seno de ln de x. Deixa eu ver se aparece aqui do lado, não. Não fui eu que fiz os slides, né? Estou tentando aí expandir um pouquinho o nosso canal. Deleguei aí a função de slides para outra pessoa. Acabou tendo alguns errinhos aqui, né? Bem, então nosso f de x igual ao arco seno de ln de x. Então a nossa derivada f' de x é a derivada do arco seno é 1 sobre raiz de 1 menos a função, né, o x, então é o ln ao quadrado de x, vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. Questão número 34, f de x igual a ln do arco cosseno de 2x. Então, nosso f' de x, derivada de ln, 1 sobre o arco cosseno de 2x, derivada do arco cosseno é menos 1 sobre raiz de 1 menos 2x ao quadrado, que é 4x ao quadrado, vezes a derivada de 2x, que são 2. Opa, legal. Questão número 35, f de x igual a cosseno ao quadrado x sobre cosseno de x ao quadrado. Então, nossa derivada é derivada do numerador, que é 2 cosseno x, derivada de cosseno é seno, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, que é menos o seno de x ao quadrado, vezes a derivada de x ao quadrado, que são 2x, sobre cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Então, nosso f' de x vai ser menos. Então, vamos ter aqui 2 seno cosseno, é seno de 2x, vezes cosseno de x ao quadrado. Menos com menos ficam mais. 2x vezes seno de x ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Questão de número 36. f de x é igual a seno x elevado a cosseno x. Opa! Vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar a nossa propriedade de log. E elevado a ln de a igual a a. Então isso daqui nada mais é do que E elevado a ln de seno x elevado a cosseno x, e vamos lembrar da propriedade ln de a elevado a b igual a b ln de a. Então isto daqui igual a E elevado a cosseno x vezes o ln de seno de x. Legal. Beber uma aguinha aqui, que essa questãozinha aqui é muito interessante. Vamos lá. Alô, alô? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caneta. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar cosseno x vezes o ln de seno x, que é o nosso expoente, né, elevado a isso, é u. Então vamos utilizar a propriedade que nós já utilizamos anteriormente. A derivada de f de x em relação a x nada mais é do que a derivada da função em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Então nosso f' de x vai ser
Nosso f em relação a u é o nosso próprio e elevado a u. Derivada de e elevado a u é o próprio e elevado a u, que é a nossa própria função, ou seja, seno de x elevado a cosseno x vezes a derivada de u em relação a x. Opa! Então o grande probleminha desta resolução vai ser essa derivada. Então derivada de cosseno é menos seno x vezes o ln de seno x mais a derivada de cosseno vezes cosseno x vezes a derivada de ln de seno x. É 1 sobre seno x. A derivada de seno é cosseno x. Legal. Vamos ter o seguinte aqui então. Nosso f' de x igual a seno x elevado a cosseno x menos seno ao quadrado de x ln de seno x mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso dividido por seno x. Legal. Vamos ver aqui se tem alguma propriedadezinha que conseguimos fazer. Ah, conseguimos. Esse seno x eu vou colocar aqui. Então, nosso f' de x vai ser seno x elevado a cosseno x menos 1 vezes menos seno ao quadrado de x ln de seno x mais cosseno ao quadrado de x. Legal. Este daqui é o exercício número 36, exercício muito interessante. 37, f de x igual a 1 mais tangente x sobre tangente x. Então, nossa derivada f' de x é a derivada do numerador, que é 1, vezes o denominador, menos o numerador, derivada do denominador, secante ao quadrado, sobre tangente ao quadrado de x. Então, aqui nós vamos ter tangente sobre tangente, é cotangente, x, menos 1 mais x, secante ao quadrado dividido por tangente ao quadrado, fica 1 sobre seno ao quadrado, que é cosecante ao quadrado de x. Legal. 38, f de x igual a raiz de x secante x. Então, nosso f' de x, derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x secante x, mais raiz de x, derivada de secante é secante, vezes tangente. Legal. 39, f de x igual a x sobre secante x. Então, nosso f' de x, derivada de x é 1 vezes cossecante x, mais x, derivada de cossecante é menos cotangente x, cossecante x, sobre cossecante ao quadrado de x. Isso daqui vai ser o seguinte. Vamos ter aqui, então. Vamos colocar cossecante x em evidência. Vamos ter cossecante x, 1 menos x cotangente x sobre cossecante ao quadrado x. Cossecante corta com cossecante. Então, sobra o seno x. Então, vamos ter aqui seno x vezes menos x. Cotangente é justamente nosso cosseno x sobre seno x. Então, nosso f' de pode ser reescrito como seno x menos x cosseno x. Aqui aparece o menos, né? É o menos. Aqui é menos x vezes menos com menos fica mais e mais. Então é seno x mais x cosseno x. Legal. Então isso daqui é nossa questãozinha número 39. Questão número 40 agora. f de x igual a x mais seno x sobre x menos cosseno x. Então nosso f' de x, derivada do numerador é 1 mais cosseno x, vezes x menos cosseno x, menos x mais seno x, vezes 1 mais a derivada do denominador, né, que é 1 mais seno x, sobre x menos cosseno x ao quadrado. Então, nosso f' de x vai ser x menos cosseno x, mais x cosseno x, menos cosseno ao quadrado de x, menos
x menos x é seno de x menos seno x menos seno ao quadrado de x. Então vamos lá. X com x corta. Menos cosseno ao quadrado com seno ao quadrado é menos 1. Então vou ter aqui menos 1 menos. Então nós vamos ter cosseno x menos x menos cosseno x menos seno x. Então nosso resultado aqui vai ser menos 1 menos cosseno x mais x cosseno x menos seno x menos x seno x sobre, x menos cosseno x ao quadrado. Não podemos esquecer aqui, x menos x ao quadrado. Legal. Questão número 41, f de x igual a 1 mais e elevado a x sobre 1 menos e elevado a x. Então, nosso f' de x igual a e elevado a x, que é a derivada do numerador, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, sobre menos e elevado a x ao quadrado. Então, nosso f' de x igual a e elevado a x menos e elevado a 2x, menos com menos fica mais, e elevado a x, mais e elevado a 2x, sobre 1 menos e elevado a x ao quadrado. Estes dois termos se cancelam. E eu vou ter, então, finalmente, 2e elevado a x sobre 1 menos e elevado a x ao quadrado. Questão de número 42, nós vamos ter x elevado a x cosseno x. Então, nosso f' de x é 1 elevado a x cosseno x, que é a derivada do primeiro termo, mais o primeiro termo derivada do segundo vezes o terceiro, mais o primeiro termo vezes o segundo vezes a derivada do último. Então, nosso f' de x, vou colocar o e elevado a x em evidência. Eu vou ter cosseno x mais x cosseno x menos x seno de x. Legal. Questão número 43, o f de x igual a x ao quadrado, cosseno x vezes 1 mais ln de x. Então, nosso f' de x vai ser 2x vezes cosseno de x vezes mais ln de x. A derivada do primeiro termo mais o primeiro termo, derivada de cosseno é menos seno de x vezes 1 mais ln de x, mais x ao quadrado, cosseno de x, derivada de 1 mais ln de x, que é 1 sobre x. Então, vou deixar dessa forma mesmo. 2x cosseno x, 1 mais ln de x, x ao quadrado, menos seno de x, 1 mais ln de x, mais x ao quadrado, cosseno de x sobre x. Legal. Questão de número 44. F de x igual a 1 mais raiz de x é elevado a x tangente x. Então, nosso f' de x vai ser a derivada de 1 mais raiz de x, é 1 sobre 2 raiz de x, vezes e elevado a x, vezes tangente x, mais 1 mais raiz de x, derivada de e elevado a x, é elevado a x tangente x, mais 1 mais raiz de x, vezes e elevado a x, derivada de tangente x, vai ser secante ao quadrado de x. Legal. Vamos colocar então evidência aqui sobre 2 raiz de x vezes tangente x mais 1 mais raiz de x em evidência vai ficar tangente x mais secante ao quadrado de x e tudo isso que multiplica e elevado a x. Então, questão número 45, cosseno ao cubo de x ao cubo. Então, nosso f' de x vai ser 3 cosseno ao quadrado de x ao cubo, vezes a derivada de cosseno, que é menos seno de x ao cubo,
vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Legal. Questão bem interessante essa daí também. Questão número 46, f de x igual a ln de x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Então, nosso f' de x é 3 ln de x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, vezes 1 sobre x ao quadrado mais 1, que é a derivada de ln, vezes a derivada de x ao quadrado mais 1, que são 2x. Então, nosso f' de x eu posso reescrever como 6x sobre x ao quadrado mais 1, vezes o ln de x ao quadrado mais 1, isso elevado ao quadrado. 47, f de x igual a raiz de e elevado a x mais e elevado a menos x. Então, nosso f' de x é a derivada de raiz, é 1 sobre 2, raiz de e elevado a x mais e elevado a menos x. Derivada de e elevado a x mais e elevado a menos x é e elevado a x mais... Derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Legal. Questão número 48. F de x igual a x e elevado a menos 2x. Então, aqui 47, 48, nosso f' de x, derivada de x é e elevado a menos 2x, mais x, derivada de e elevado a menos 2x é o próprio e elevado a menos 2x, vezes menos 2. Então, nosso f' de x, vou colocar o e elevado a menos 2x em evidência, vou ter 1 menos 2x. Legal. Questão de número 49, eu vou ter f de x igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x mais 1. Então, nosso f' de x vai ser derivado do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Legal. Questão número 50. F de x igual a x, raiz cúbica de x mais 2. Então, nosso f' de x é a derivada de x, que é 1 vezes raiz cúbica de x mais 2, mais x derivada de raiz cúbica de x mais 2, é x mais 2 elevado a 1 terço, ou seja, 1 terço, x mais 2 elevado a menos 2 terços, derivado de x mais 2 é 1. Então, essa daí é a nossa derivada. Legal! Estamos na metade já. Então, eu pensei que ia ser um vídeo um pouco mais demorado, como os outros, mas a princípio não vai ser um vídeo tão longo quanto os demais, certo? Os vídeos de 100 séries e 100 integrais. Derivada é um pouquinho mais rápido, né? É um pouco mais rápido. Por isso que na maioria das universidades começa por limite, depois derivada e depois integral. Integral sendo um pouquinho mais difícil, né? Então estamos fazendo aqui nossas 100 derivadas. E eu peço que deixem aí nos comentários o que acharam do vídeo até o momento e alguma sugestão para o nosso próximo vídeo comemorativo que pretendemos fazer quando atingirmos aí 5.000 inscritos. Será que vamos atingir algum dia? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Então, nosso f de x igual a 1 sobre 1 mais raiz de x. Então, nosso f' de x é a derivada do numerador, que é 0. Então, menos o numerador vezes a derivada do denominador, que é 1 sobre 2 raiz de x, vezes 1 sobre 1 mais raiz de x ao quadrado. Legal. Questão número 52, f de x igual a x, raiz de x sobre 1 mais x. Então, nosso f' de x é a derivada de raiz de x sobre 2 raiz de x, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. Então, nosso f' de x vai ser 1 mais raiz de x, menos 2x, sobre 2 raiz de x mais x ao quadrado. Legal. Legal. Questão de número 53. f de x igual a x sobre 1 mais raiz de x. Bem parecida com a outra, né? Mas essa daqui, ao invés de ser... troca um pouquinho, né? Alguns termos. Então vamos lá. Então nosso f' de x é a derivada do numerador, é 1, vezes o denominador,
mais raiz de x menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Então nós vamos ter o seguinte aqui. Vou multiplicar por 2 raiz de x, então vai ficar 2 raiz de x menos 2x menos x sobre 2 raiz de x vezes 1 mais raiz de x ao quadrado. Isso daqui é 2 raiz de x, que são mais, vai dar mais x sobre 2 raiz de x mais raiz de x ao quadrado. Então multiplicamos por 2 raiz de x o numerador e o denominador. Aqui apareceu o termo 2 raiz de x. Aqui vai ficar 2 raiz de x. 2 raiz de x vezes raiz de x é 2x. Menos x vai ficar x simplesmente. Este é o nosso resultado da derivada. Questãozinha número 54. f de x igual a tangente vezes secante x. Então, nossa derivada, a derivada de tangente, nós sabemos que é secante ao quadrado vezes secante x mais tangente x. Derivada de secante é secante x tangente x. Então, nós podemos escrever a nossa f' de x como secante ao cubo de x mais tangente ao quadrado de x vezes secante x. Legal. Questão número 55. Nós temos x vezes tangente x. Errinho aqui, né? De digitação. Não fui eu que digitei, né? Estamos aí com uma equipe aí. Então, nosso f' de x vai ser tangente x mais x, derivada de tangente é secante ao quadrado x. Legal. Questão número 56, f de x igual a 1 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado mais 3 sobre x ao cubo. Então, nosso f' de x é derivada de x a menos 1, fica 1 sobre x ao quadrado. X elevado a menos 2, 2 vezes 2 vai ficar menos 4 sobre x ao cubo. X elevado a menos 3 vai ficar menos 9 sobre x à quarta. Legal. 57. f de x igual a 2x sobre 1 menos x ao quadrado. Então, nosso f' de x é 2 vezes 1 menos x ao quadrado, menos 2x vezes a derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. Então, nós temos aí, vamos ter aqui, então, nosso f' de x é 2 menos 2x ao quadrado, menos ou menos dá mais 4x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. Então, aqui eu tenho 2 multiplica 1, vai ficar 2x ao quadrado, então vai ficar 1 mais x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado Legal. 2, 1 mais x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado ao quadrado. Questão número 58. f de x igual a 1 mais x menos x ao quadrado sobre 1 menos x mais x ao quadrado. Então, nosso f' de x vai ser a derivada do numerador, que é 1 menos 2x vezes menos x mais x ao quadrado, menos numerador, vezes a derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. Realizar esse produto aí, então vai ficar 1 menos x mais x ao quadrado, menos 2x mais 2x ao quadrado, menos 2x ao cubo. Então, aqui nós vamos ter menos 1 vezes menos 1, dá mais 1, então vai ficar 1 mais x menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 2x ao cubo, sobre 1 menos x mais x ao quadrado. Então, vamos lá. Menos x com mais x se cancelam. X ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos 2x ao cubo, mais 2x ao cubo. Vamos colocar aqui 1 mais 1 são 2, colocando 2 em evidência, vou ter 1
menos 2x sobre 1 menos x mais x ao quadrado. Legal, legal. Vamos para a nossa próxima questãozinha. Número 59. F de x igual a seno x sobre x. Então, nosso f' de x vai ser derivada de seno é cosseno x, vezes x menos seno x, derivada de x é 1 sobre x ao quadrado. Legal, feito. 60, f de x igual a 1 sobre x mais seno x. Então, nosso f' de x é a derivada do numerador, que é 0, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, x, derivada de... Vamos lá, fazer devagarinho aqui. Derivada do numerador, 0, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, que é 1 mais cosseno x, sobre o denominador ao quadrado. Legal. 61. F de x igual a cosseno x sobre 2x ao quadrado mais 3. F' de x, derivada de cosseno, menos seno x. Vezes 2x ao quadrado mais 3. Menos cosseno x, derivada de 2x ao quadrado mais 3, 4x. Sobre 2x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Legal. Questão número 62. F de x igual a cosseno de 2x menos 2 seno x. Essa questãozinha aqui, neste instante aqui, depois de ter feito aí 60 exercícios, está razoável aí fazermos aí rapidamente. F de linha de x, então derivada de cosseno é menos seno x. Então seno de 2x vezes a derivada de 2x são 2. Menos 2 vezes cosseno x. Então nosso f' de x vai ficar menos 2 seno de 2x menos 2 cosseno de x. Legal. Questão número 63, f de x igual a seno de cosseno ao quadrado x, cosseno de seno ao quadrado x. Legal, essa questãozinha aqui parece interessante. Vamos lá, trabalhar nela. Então, nosso f' de x, derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno ao quadrado é 2 cosseno x, derivada de cosseno é menos seno. Vezes cosseno de seno ao quadrado de x. Mais o primeiro termo, vezes a derivada do segundo. Então aqui vai ser menos seno de seno ao quadrado de x. Derivada de seno ao quadrado de x, 2 seno de x. Derivada de seno cosseno x. Esse é o nosso resultado. Resultado interessante, né? Opa, questão 64. F de x igual a seno de seno de x. Ou seja, o nosso f' de x é derivada de seno, é cosseno. Vezes derivada de seno de x, que é cosseno, seno de x, vezes a derivada de seno, que é cosseno de x. Então esse é o nosso resultado, a derivada de seno de x. Legal, né? Questão número 65. F de x igual a seno ao quadrado de x mais cossecante ao quadrado de x. Então nosso f' de x é 2. Secante x, derivada de secante é secante x. Tangente x mais 2 cossecante x. Derivada de cossecante é menos cotangente x, cossecante x. Então, nosso f' de x é 2 secante ao quadrado de x, tangente x, menos 2 cossecante ao quadrado de x, cotangente x. Legal! Questão número 66. F de x igual a x sobre raiz de 4 menos x ao quadrado, ou seja, o nosso f' de x é a derivada do numerador, que é 1, vezes raiz de 4 menos x ao quadrado, menos x, derivada do denominador, que é 1 sobre 2 raiz de 4 menos x ao quadrado, vezes a derivada de 4 menos x ao quadrado, que é menos 2x, dividido por raiz de 4 menos x ao quadrado, que é 4 menos x ao quadrado. Legal, legal. Fazer o seguinte, vamos multiplicar por raiz de 4 menos x ao quadrado, ou seja, o nosso f' de x vai ser 4 menos x ao quadrado, menos com menos fica mais 2x ao quadrado, sobre, estamos multiplicando por 2, né? Vamos multiplicar por 2 raiz de 4 menos x ao quadrado. 4 menos x ao quadrado, então aqui ficam 2 4 menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Então, nós temos aqui 8 sobre 2.
4 menos x ao quadrado, 1 mais meio, 3 meios. Ou seja, 4 sobre 4 menos x ao quadrado elevado a 3 meios. Legal, né? Questãozinha interessante é essa. Interessante. Então, só recapitulando, derivada do numerador é 1, denominador, menos o numerador, derivada do denominador, que é 1 sobre 2, raiz de 4 menos x ao quadrado, derivado de 4 menos x ao quadrado, que é menos 2x. Multiplicamos por 2 raiz de 4 menos x ao quadrado. Ou seja, apareceu 2, 4 menos x ao quadrado, menos com menos vai ficar mais 2x ao quadrado. 2x ao quadrado com menos 2x ao quadrado se cancelam, sobram 8 sobre 2, 4 menos x ao quadrado, 1 mais meio, 3 meios. Legal. Vamos para a nossa próxima questãozinha. Questãozinha número 67. f de x igual a 1 mais x ao cubo sobre 1 menos x ao cubo elevado a 1 terço. 1 hora de vídeo, certo? Nesse instante. Completamos aí 67 exercícios já. Falta pouco, certo? Então eu peço aí que deixem o seu like, o seu comentário, compartilhem. E caso ainda não seja inscrito, se inscrevam. Ajuda bastante. Então nosso f' de x vai ser 1 terço, 1 mais x ao cubo sobre 1 menos x ao cubo. Terço vai ficar menos 1 menos 2 terços. Vezes a derivada de 1 mais x ao cubo sobre 1 menos x ao cubo. Que é a derivada do numerador vezes o denominador. Menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Este é o nosso resultado. Questão número 68, f de x igual a raiz de x mais raiz de x mais raiz de x. Então, nosso f' de x vai ser derivada da primeira raiz, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x mais raiz de x mais raiz de x, vezes a derivada da função interna, que é x mais raiz de x mais raiz de x, que é 1 mais a derivada de raiz de x mais raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x mais raiz de x, vezes a derivada da função interna, que é x mais raiz de x. Então é 1 mais 1 sobre 2 raiz de x. Legal, este é o nosso resultado. Questão interessante. No nosso canal a gente tem um vídeo, né, integral de raiz de x mais raiz de x e assim por diante. Então me lembrou essa questãozinha também. Interessante, né? Questão número 69, f de x igual a 1 mais cotangente de x elevado ao cubo. Então nosso f' de x é 3 mais cotangente x ao quadrado. Derivada de 1 mais cotangente x é menos cossecante ao quadrado x. Então nosso f' de x é menos 3 cossecante ao quadrado x, 1 mais cotangente x, isso elevado ao quadrado. Questão de número 70, f de x igual a x ao quadrado mais 2x ao cubo mais 1 elevado à décima potência. Então, nosso f' de x vai ser 2x, 2x ao cubo mais 1 elevado à décima, mais x ao quadrado, 2x ao cubo mais 1 elevado à décima, fica vezes 10 elevado à nona, vezes a derivada de 2x ao cubo mais 1, então 6x. Vamos colocar em evidência aqui alguns termos. O nosso f' de x, então, vamos colocar 2x ao cubo mais 1 elevado à nona em evidência. Então, vou ter aqui 2x, que multiplica 2x ao cubo mais 1, mais... Então, nós temos aqui mais 10x ao quadrado vezes 6x. Conseguimos colocar 2x em evidência ainda. f' de x vai ser 2x vezes 2x ao cubo mais 1 elevado à nona, vezes 2x ao cubo mais 1, mais, aqui o 10 eu empresto um 2, ficam 5. 5 vezes 6, 30. 30x ao quadrado, que eu peguei um x em evidência também. Então, nosso f' de x vai ser 2x
2x ao cubo mais 1 elevado à nona, vezes 2x ao cubo mais 30x ao quadrado, mais 1. Legal. Legal. Questão de número 71. Questão de número 71 temos o seguinte: f de x igual a x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, nosso f' de x vai ser derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, que é 2x ao quadrado mais 1, vezes a derivada de x ao quadrado mais 1, que é 2x, sobre o denominador ao quadrado. Então, nosso f' de x vai ser... Vamos lá. Aqui, vamos colocar x ao quadrado mais 1 em evidência. Eu vou ter x ao quadrado mais 1 menos 4x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 elevado à quarta. Então, este com este que se cortam, sobram 3. Vamos ter como resultado, então, menos 3x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Questão de número 72. Vou beber um golinho de água aqui que minha garganta está ficando seca. Vamos lá. f de x igual a 20 sobre 1 mais 5 é elevado a menos 2x. Então, nosso f' de x, derivada do numerador é 0, menos o numerador vezes a derivada do denominador, que é menos 10, é elevado a menos 2x, sobre o denominador ao quadrado. Ou seja, nossa derivada nada mais é do que 200 é elevado a menos 2x sobre 1 mais 5 é elevado a menos 2x ao quadrado. Legal. Questão número 73, f de x igual a raiz de e elevado a x mais e elevado a raiz de x. Então, nosso f' de x é derivada de... Aqui nós temos e elevado a 1 sobre 2x mais e elevado a raiz de x. Então, nosso f' de x vai ser meio de e elevado a 1 sobre 2x mais derivada de e elevado a raiz de x é e elevado a raiz de x vezes a derivada de raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Então, nosso f' de x vai ficar 1 sobre 2 raiz de e elevado a x mais e elevado a raiz de x sobre 2 raiz de x. Legal! Questão de número 74, f de x igual a secante ao cubo de 2x. Então, nosso f' de x vai ser 3 secante ao quadrado de 2x. Derivada de secante é secante de 2x vezes tangente de 2x. Derivada de 2x são 2. Então, nosso f' de x é 6 secante ao cubo. Este vezes esse, secante ao cubo de 2x vezes tangente de 2x. Questão de número 75. F de x igual a x é elevado a x sobre 1 mais e elevado a x. Nosso f' de x, então, vai ser o seguinte. Derivada do numerador vai ser e elevado a x mais x é elevado a x vezes o denominador. Menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Então, nossa derivada vai ser e elevado a x mais e elevado a 2x mais x é elevado a x mais x é elevado a 2x menos x é elevado a 2x. X é elevado... Este corta com este. Tá? Este corta com esse. E vamos ter aqui, colocando e elevado a x em evidência, vamos ter 1 mais e elevado a x mais... Aqui são 2, né? X é elevado a x vezes e elevado a x. Mais x é elevado a x sobre mais e elevado a x ao quadrado. Legal. Essa foi a questão número 75. Questão de número 76. F de x igual a e elevado a 4x cosseno de x sobre 2. Então, a nossa derivada vai ser a derivada de e elevado a 4x, que é e elevado a 4x vezes 4
vezes o cosseno de x sobre 2, vezes e mais e elevado a 4x, derivada de cosseno de x sobre 2, que é menos seno de x sobre 2, vezes a derivada de x sobre 2, que são meio. Então, nossa derivada vai ser 4e elevado a 4x, cosseno de x sobre 2, menos meio de e elevado a 4x, seno de x sobre 2. Questão de número 77. Nosso f de x igual a 1 sobre raiz quarta, tá? De raiz quarta de x ao cubo menos 2. Então, nosso f' de x nada mais é do que a derivada de x ao cubo menos 2 elevado a menos 1 quarto. Ou seja, menos 1 quarto. X ao cubo menos 2, menos 1 quarto, subtrai 1, fica menos 5 quartos, elevado a menos 5 quartos, derivado de x ao cubo menos 2, 3x ao quadrado. Então, nosso resultado é menos 3x ao quadrado, sobre 4x ao cubo menos 2 elevado a 5 quartos. Legal. Questão de número 78, nosso f de x igual a ln de x sobre x ao cubo. Então, nossa derivada é a derivada de ln, derivada do numerador, que é 1 sobre x, vezes x ao cubo, menos ln de x, derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado, sobre o denominador ao quadrado. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, ln de x sobre x elevado à sexta potência. Então, nosso f' de x nada mais é do que 1 menos 3 ln de x sobre x à quarta. Legal. Questão de número 79, interessante, f de x igual a x elevado a x. Então, vamos utilizar a propriedade e elevado a ln de a igual a a. Então, aqui nós temos e elevado a ln de x elevado a x. Vamos utilizar a propriedade agora de log, mais uma vez, ln de a elevado a b igual a b ln de a. Isso daqui igual a x ln de x. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui, então, o nosso x ln de u. Então, nossa função aqui é 1e elevado a u. A derivada de f em relação a x é a derivada de f em relação a u. Derivada de u em relação a x. Derivada de f em relação a u é elevado a u, é o próprio e elevado a u. É a nossa própria função x elevado a x, ou seja, o nosso f' de x é o x elevado a x derivada de u em relação a x. Então, vamos derivar aqui x ln de x em relação a x, que é ln de x mais x sobre x. Então, nosso f' de x é x elevado a x ln de x mais 1. Legal, essa questão muito interessante. Questão número 79. Questão de número 80, o f de x igual a cosseno do ln de x. Então, nosso f' de x, derivada de cosseno é menos seno do ln de x. Derivada do ln é 1 sobre x. Aí, vou só reescrever aqui, o f' de x é menos 1 sobre x, seno do ln de x. Legal. Questão de número 81. f de x igual a raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x. Então, nosso f' de x vai ficar 1 sobre 2, raiz de x ao quadrado menos 1, vezes, essa é a derivada do numerador, vezes a derivada de x ao quadrado menos 1, então 2x, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, que é 1, sobre x ao quadrado. Então, vamos aqui multiplicar por raiz de x ao quadrado menos 1 vezes 2, ou seja, 2x menos 2x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Então, vamos ter como resultado aqui 2 raiz de x ao quadrado menos 1. Então, temos menos 2x ao quadrado mais 2x menos 1 sobre 2x ao quadrado, raiz de x ao quadrado menos 1. Aqui eu posso reescrever como menos. Não, vou deixar dessa forma. Então, só recapitulando aqui, 81.
sobre 2 raiz de x ao quadrado menos 1 vezes 2x menos raiz de x ao quadrado menos 1 vezes 1 sobre o denominador ao quadrado. Multipliquei por 2 raiz de x ao quadrado menos 1, vai ficar 2x menos 2x ao quadrado menos 1. Fica menos 2x ao quadrado. Aqui ficam mais 2, né? 2 menos 2x ao quadrado, mais 2x, mais 2, isso. Sabia que tinha uma coisinha errada aqui. Agora está certinho. É isso. Podemos dividir o 2 no numerador pelo 2 no denominador? Podemos, né? Podemos. Então temos aqui menos x ao quadrado mais x mais 1 sobre x ao quadrado raiz de x ao quadrado menos 1. Legal. Deixar dessa forma aqui a derivada. Eu já podia ter cortado aqui o 2, né? Era mais rápido, né? Tá. Aí era só multiplicar por raiz de x ao quadrado menos 1. Dava x menos x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado menos 1. Aí é um pouquinho mais rápido. 82, f de x igual a x, raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 2, mais o arco seno x sobre 2. Então, nossa derivada vai ser derivada de x, raiz de 1 menos x ao quadrado, derivada de x é 1. Então, vai ficar meio 1 raiz de 1 menos x ao quadrado, mais x, derivada de raiz de 1 menos x ao quadrado, é 2 raiz de 1 menos x ao quadrado, vezes menos 2x. Está multiplicando aqui. Meio, né? O meio coloquei em evidência. Meio. Derivada do x é 1, raiz de 1 menos x ao quadrado, mais x derivado disso é 1 sobre 2, raiz de 1 menos x ao quadrado, vezes menos 2x, mais a derivada do arco seno. Posso colocar o meio em evidência aqui mais uma vez, colocar aqui dentro então. A derivada do arco seno é mais 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Este 2 corta com este 2. Vamos colocar o seguinte, raiz de 1 menos x ao quadrado em evidência. Vai ficar 1 menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, nosso f' de x vai ser 2 menos 2x ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado elevado a meio. Então vai ficar 1 menos x ao quadrado, 2 com o numerador cancela com 2 no denominador, sobre 1 menos x ao quadrado elevado a meio. Ou seja, o nosso f' de x pode ser reescrito como 1 menos x ao quadrado elevado a meio, que nada mais é do que raiz de 1 menos x ao quadrado. Interessante, né, o resultado, né? Bastante interessante este resultado. Questão de número 83, f de x igual a raiz de 1 mais x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. F de x igual a raiz de 1 mais x sobre 1 menos x. Vamos lá. Então, nosso f' de x vai ficar 1 sobre 2, raiz do inverso disso, ou seja, 1 menos x sobre 1 mais x, vezes a derivada desta função aqui. Então, aqui fica a derivada do numerador é 1, vezes o denominador, menos o numerador, vezes o denominador, a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Então, nosso f' de x vai ser sobre 2, raiz de 1 menos x sobre 1 mais x, vezes 1 menos x, este menos com este menos vira mais 1 mais x, sobre 1 menos x ao quadrado. Então, nós temos aqui menos x com x se cancelam, 1 com 1 são 2, corta com este 2. Eu vou ter, então, nosso f' como raiz de 1 menos x sobre 1 mais x, vezes 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Eu posso reescrever desta maneira. 1 menos x elevado a meio, ou seja, vou ter aqui o produto sobre 1 mais x
elevado a meio vezes 1 menos x elevado a 3 sobre 2. Legal. 84, f de x igual a x sobre 1 mais ln de x, ou seja, f' de x, a derivada do numerador vezes o denominador, mais menos o numerador vezes a derivada do denominador, que é 1 sobre x, e o denominador ao quadrado. Então nós temos aqui x com x se cancelam, fica menos 1, com 1 corta, então dá ln de x. Nossa derivada é o ln de x sobre 1 mais ln de x ao quadrado. Questão número 85. Nosso f de x igual a x elevado a x sobre ln de x. Vamos fazer o seguinte, utilizar a propriedade e elevado a ln de a igual a a. Daqui igual a e elevado a ln de x. X sobre o ln de x. Utilizar a propriedade ln de a elevado a b igual a b ln de a. Então isso daqui é elevado a x sobre ln de x vezes o ln de x. Opa, olha só aqui que questão interessante. O ln de x com ln de x se cancela. Essa nossa função nada mais é do que o e elevado a x. Então a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. E o e elevado a x eu posso escrever dessa maneira. Ou seja, eu posso escrever o meu resultado como x elevado a x sobre o ln de x. Legal, né? Questão bem interessante. A questão número 86. Questão número 86, f de x igual ao arco tangente de 2x mais 3. Então, nossa derivada, f' de x, derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais o arco 2x mais 3 ao quadrado, vezes a derivada de 2x mais 3, que são 2. Legal. Questão de número 87. f de x igual a x ao quadrado sobre 1 mais x. Vou reescrever essa função como x ao cubo sobre x mais 1. Então, essa função, a derivada dela é a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Isso aqui é 3x ao quadrado mais 3x ao cubo menos x ao cubo sobre x mais 1 ao quadrado. Isso daqui nada mais é então que a nossa derivada f' de x vai ser 3x ao quadrado mais 2x ao cubo sobre x mais 1 ao quadrado. Vou colocar x ao quadrado em evidência aqui. Então vou ter 3 mais 2x sobre x mais 1 ao quadrado. Legal! Legal! Essa foi a nossa questão número 87. Questão número 88. f de x igual a e elevado a x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, nossa derivada vai ser... Derivada da função elevada a x é a própria função. Derivada de x, 1 mais x ao quadrado é 1 mais x ao quadrado menos x 2x sobre 1 mais x ao quadrado ao quadrado. Isso aqui dá e elevado a x sobre 1 mais x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado com mais x ao quadrado dá menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Legal! Questão número 88 feita. Questão número 89, interessante. ln do ln do ln de x. Então, nosso f' de x aqui está lembrando aquela nossa questãozinha, o seno do seno do seno, né? Então, vamos lá. Nossa derivada do ln. Derivada do ln, nós sabemos fazer, vai ficar 1 sobre o ln. Olha o contato aqui, calma aí. Pronto. Então, vai ficar 1 sobre o ln. Está dando mau contato. Alô? Tá. ln do ln de x. Tu coloca a mão na lousa, está dando mau contato. Vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre o ln de x, derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Então, a nossa função derivada, ela nada mais é do que 1 sobre x, ln do ln de x. Legal. Opa, travou aqui. Calma aí.
Estamos na questão número 90. 90 agora. Tá, vamos lá. F de x igual a função seno hiperbólica inversa de x. Então, vamos lá, questãozinha de número 90 agora. Então, vamos fazer o seguinte. Como nós calculamos a função derivada da função hiperbólica inversa? Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar um y, seno hiperbólico, a função inversa hiperbólica do seno de x. Então, tem que o seno hiperbólico de y é x. A derivada da função seno hiperbólica, nós vimos que é a função cosseno hiperbólica, vezes... Então, nós estamos falando a derivada em relação a x. Fizemos a derivada em relação a y, vou escrever aqui. Derivada de seno hiperbólico de y em relação a x é a derivada de seno hiperbólico de y em relação a y, dy dx vezes dy dx, que é o que nós queremos saber, né? A derivada dessa função em relação a x é igual a derivada de x em relação a x, que é 1. Ou seja, dy dx é 1 sobre cosseno hiperbólico de y. Ou seja, a nossa função derivada ela vai ser sobre nosso cosseno hiperbólico. Lembrando a relação de seno e cosseno hiperbólico é cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. Então aqui eu tenho raiz de 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de y. Só que quanto é que é o seno hiperbólico de y? É o próprio seno hiperbólico de y, é o próprio x. Ou seja, a nossa derivada, f' de x, vai ficar 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Questão interessante essa 90, hein? Questão de número 91. F de x igual a e elevado a x seno hiperbólico de x. Então, a nossa função derivada é o e elevado a x, derivado de e elevado a x é o e elevado a x, seno hiperbólico de x, mais e elevado a x, derivada da função seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Vou colocar o e elevado a x em evidência, vou ter seno hiperbólico, que é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, mais e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Menos com menos se cancelam, então nós temos e elevado a x mais e elevado a x dá 2e elevado a x, 2 com 2 cortam, então temos como resultado e elevado a 2x. Essa é a nossa derivada. Questão número 92, cosseno hiperbólico do ln de x. Então nossa função, derivada de cosseno hiperbólico, seno hiperbólico do ln de x, derivado do ln de x, 1 sobre x. Só que nós vamos fazer o seguinte, o que é seno hiperbólico? É e elevado ao arco, menos e elevado a menos o arco, sobre 2, vezes 1 sobre x. Vamos utilizar a seguinte propriedade aqui. Este menos sobe, né? Nós já utilizamos essa propriedade diversas vezes hoje. E elevado a ln de x elevado a menos 1 sobre 2, sobre x. E elevado a ln de um arco é o próprio x, né? Então fica x menos x a menos 1 sobre 2, vezes 1 sobre x. Então nós temos como nosso resultado que a nossa derivada vai ficar, vamos lá, vai ficar x menos 1 sobre x vezes 1 sobre x sobre 2. Então nós temos aqui o seguinte, vou multiplicar aqui, vai ficar 1 sobre x ao quadrado menos nosso 2zinho. Essa é a nossa derivada. 1 sobre 2x ao quadrado menos 1. Legal! Questão número 93, ln do cosseno hiperbólico de x. Nossa função derivada vai ficar 1 sobre cosseno hiperbólico de x, derivada de cosseno hiperbólico, seno hiperbólico de x. Ou seja, seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, a nossa função tangente hiperbólica de x. Opa! Questão interessante a 93. Questão de número 94. Seno. O seno, a função inversa do seno
do arco tangente hiperbólico de x. Então, nossa derivada, a derivada da função arco-seno é 1 sobre raiz de 1 menos o arco. Nosso arco é o tangente hiperbólico ao quadrado de x. Derivada da tangente hiperbólica é a secante hiperbólica ao quadrado de x. Vamos lá. Vamos utilizar algumas relaçõezinhas aqui que nós sabemos. Nós temos aqui tangente hiperbólico, é seno hiperbólico ao quadrado de x, sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Então, sobe aqui o cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Essa daqui é a nossa relação fundamental, é igual a 1. Então, nós temos aqui raiz de cosseno hiperbólico ao quadrado. Então, vai dar aqui cosseno hiperbólico de x vezes 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de x, que é corta, né? Então vai sobrar 1 sobre cosseno. Nós temos como resultado aqui secante hiperbólica x. Legal. Legal. Só se atentando aqui, né, ao mais ou menos, quando tira o módulo aqui, considerei positivo. Nossa função 95 é o f de x igual a e elevado a seno x. Então a derivada f' de x é o próprio e elevado a seno x, derivada de seno é cosseno x. Questão número 96, tangente de 2x sobre 1 menos cotangente de 2x. Então a nossa derivada derivada de tangente, é secante, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, que é menos cossecante ao quadrado de x, sobre 1 menos cotangente de 2x, isso ao quadrado. Questão número 97, arco cosseno do ln de x. Então, nossa derivada vai ser menos 1 sobre raiz de 1 menos o arco, ou seja, ln ao quadrado de x. Derivado do ln é 1 sobre x. Vou reescrever aqui, só para ficar mais conveniente, menos ln ao quadrado de x. Questão número 98, seno de x elevado a x. Vou utilizar aqui a propriedade de log. Isso daqui nada mais é do que e elevado a ln x seno de x. Então, vamos fazer a nossa derivada. F' de x vai ser a nossa própria função, seno de x elevado a x, derivada de x, ln de seno de x, que é 1 ln de seno de x, mais x, derivado do ln de seno de x é 1 sobre seno de x, cosseno de x. Então, nossa derivada nada mais é do que seno de x elevado a x, ln de seno de x, mais x, cotangente x. Legal. Questão de número 99. F de x igual a seno de raiz de x ln de x. Então, nossa derivada é cosseno de raiz de x ln de x. Derivada de raiz de x ln de x é 1 sobre 2 raiz de x ln de x mais raiz de x, 1 sobre x. Vamos fazer o seguinte aqui. Nosso f' de x, então, vai ser cosseno de raiz de x ln de x. Vou multiplicar, colocar raiz de ln de x em evidência. Vou multiplicar por raiz de x, dividir por raiz de x. Vou multiplicar por raiz de x e dividir por raiz de x. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Aqui está com esse. Raiz de x, ln de x sobre 2x. Multiplicar por 2 e dividir por 2. Mais 2 raiz de x sobre 2x. Legal. Então, nosso f' de x vai ser cosseno de raiz de x ln de x. Colocar o 1 sobre 2x em evidência. De 2x. Vezes raiz de x. Colocando raiz de x em evidência agora. Ln de x mais 2. Legal. Questão de número 100. Agora, f de x igual a log na base 2 de x raiz de 1 mais x ao quadrado. Vou fazer uma mudança de base aqui. Isso aqui nada mais é do que o ln de x
ln de x raiz de 1 mais x ao quadrado sobre o ln de 2, mudança de base, propriedade de log, né? Então a nossa derivada vai ser a constante, derivada de ln de x raiz de 1 mais x ao quadrado, que é 1 sobre x raiz de 1 mais x ao quadrado, derivado deste termo, x vezes raiz de 1 menos x ao x vezes raiz de 1 mais x ao quadrado. Derivada de x é 1, raiz de 1 mais x ao quadrado, mais x derivado de raiz de 1 mais x ao quadrado, que é 1 sobre 2 raiz de 1 mais x ao quadrado, derivado de 1 mais x ao quadrado, que são 2x. 2 cortam com 2, e vamos obter aqui então, colocar sobre ln de 2, 1 sobre x raiz de 1 mais x ao quadrado. Vou multiplicar por raiz de 1 mais x ao quadrado, então vai ficar 1 mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, sobre 1 mais x ao quadrado, raiz disso. Então, nossa derivada f' de x vai ser 1 mais 2x ao quadrado, sobre x ln de 2 mais x ao quadrado. Legal. Legal. Isso. Legal. Então é isso. Finalizamos aqui a resolução das 100 derivadas. Esse é o nosso vídeo comemorativo dos 1000 inscritos. Peço que curtem, compartilhem, comentem. Caso não seja inscrito, eu peço para se inscrever. E deixem aí sugestões para o nosso próximo vídeo comemorativo, se algum dia chegarmos lá, 5.000 inscritos. Fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima.